Ele caminhava ao lado de Jesus, ouvia seus ensinamentos, presenciava milagres, partilhava do pão e do vinho. Mas enquanto todos viam nele um discípulo fiel, dentro de si crescia um segredo obscuro. Numa noite silenciosa, com um gesto de afeição, selou o destino do Salvador com um beijo e, ao mesmo tempo, selou o seu próprio. O que ninguém sabia era que, muito antes disso, algo já havia se infiltrado em sua alma. Uma influência invisível, uma voz nas sombras, uma presença que o guiava passo a passo para a escuridão. O que realmente possuía Judas Iscariotes? Como um dos escolhidos, se tornou o instrumento da maior traição da história. E o que essa queda revela sobre o lado oculto da fé? Antes da gente desvendar os bastidores sombrios dessa história que poucos ousam contar, já deixa sua inscrição aqui no canal. Tem muita coisa que ninguém te contou sobre as Escrituras. E é aqui que essas verdades vêm à tona, com profundidade, coragem e revelação. Pouco se fala sobre o passado de Judas Iscariotes, e talvez por isso sua figura tenha ganhado contornos ainda mais enigmáticos. O nome Iscariotes sugere que ele era natural de uma cidade chamada Queriote, situada na região sul da Judéia. Isso o diferencia dos demais discípulos, a maioria galileus, e já o colocaria como alguém um tanto fora do grupo, o que poderia ter influenciado sua personalidade e suas atitudes. Em uma época em que as divisões regionais entre judeus eram profundas, Judas pode ter carregado em si uma tensão silenciosa entre o desejo de pertencer e a constante sensação de ser um estranho. A Bíblia não fornece detalhes sobre sua família ou profissão, mas o silêncio das Escrituras não é vazio, ele ecoa possibilidades. Podemos imaginar Judas como um homem de ambição, talvez frustrado pelas condições sociais da época. O domínio romano, os altos impostos, a miséria do povo e a expectativa por um Messias libertador fervilhavam no coração dos judeus. Dentro desse cenário, muitos jovens se envolviam com ideais revolucionários, esperando alguém que destronasse Roma com poder político e força militar. Judas pode ter sido um desses. Seu interesse por Jesus, inicialmente, pode ter nascido da esperança de que aquele profeta operoso fosse o líder de uma rebelião santa. Quando lemos sobre o grupo dos 12, é impossível ignorar que Judas participou ativamente do ministério. Viu os milagres, ouviu os ensinos e andou lado a lado com o Mestre. Isso nos leva a uma realidade desconcertante. É possível estar perto da verdade e, mesmo assim, permanecer longe de um coração transformado. Judas representa muitos que se aproximam de Deus por razões equivocadas, buscando benefícios pessoais, status ou alívio momentâneo, mas sem jamais render-se verdadeiramente. Durante os primeiros anos ao lado de Jesus, Judas não demonstrava sinais externos de desvio. Ele era tratado como igual pelos demais apóstolos e, em algumas ocasiões, parecia até sensato. O disfarce de sua aparência religiosa era convincente, e isso nos ensina que nem sempre a malignidade se apresenta de forma escancarada. Ela pode habitar um rosto comum, andar entre os justos, participar da adoração, e ainda assim manter um coração endurecido e fechado para a luz. Esse começo silencioso de Judas, com suas raízes misteriosas e motivações possivelmente políticas, é uma das maiores advertências das Escrituras. Mostra que a queda não começa no ato da traição, mas nos pequenos desvios não confrontados, nos desejos ocultos alimentados em segredo e nas expectativas humanas projetadas sobre o sagrado. A escolha de Judas por Jesus é um dos atos mais desconcertantes da narrativa evangélica. Entre tantos que poderiam ter sido chamados, por que alguém que acabaria se tornando o traidor? A resposta não está em um erro de julgamento, mas em um plano divino que contempla até mesmo as sombras. Em João capítulo 6, versículo 70, Jesus diz: "Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo." Essa declaração nos mostra que, desde o início, Cristo sabia quem Judas era. Ainda assim, ele o chamou.
E isso revela algo profundo sobre o propósito divino. Até os que se rebelam contra a luz cumprem, sem saber, os desígnios da redenção. Muitos teólogos concordam que a presença de Judas entre os apóstolos servia não apenas para cumprir as profecias, mas também para revelar o contraste entre a verdadeira fé e a aparência de piedade. Judas era um espelho, uma figura necessária para expor a diferença entre seguir Jesus com o coração e apenas com os interesses. Seu papel era sombrio, mas revelador. Ele mostrou ao mundo que é possível caminhar ao lado da verdade e, mesmo assim, resisti-la interiormente. Esse tipo de duplicidade ainda existe entre nós, e o chamado de Judas nos obriga a olhar para dentro. A escolha de Judas também nos confronta com a graça e a justiça divina. Cristo lhe deu as mesmas oportunidades que aos outros. Ele viu os milagres, foi enviado para pregar, teve autoridade espiritual. Nada lhe foi negado. Ainda assim, ele rejeitou o amor oferecido. Isso mostra que o livre-arbítrio não é um conceito superficial nas Escrituras. Judas foi chamado, foi capacitado, mas também foi livre para escolher o caminho da traição. Seu destino não foi um decreto cruel, mas uma colheita de decisões semeadas no silêncio do seu coração. Outro aspecto importante é o caráter pedagógico da presença de Judas. Jesus, como mestre, não fugiu do desconforto de ter entre seus mais próximos um homem de intenções corrompidas. Ele não o expôs publicamente até o momento certo. Confiou-lhe responsabilidades, suportou suas falas dissimuladas e manteve a missão intacta. Isso ensina aos líderes espirituais que haverá sempre, no caminho da vocação, aqueles que nos ferirão com beijos e que parte do ministério é lidar com os Judas que surgem entre os amigos. O chamado de Judas, portanto, não foi um erro divino, mas uma escolha proposital, impregnada de significado. Mostra que Deus é soberano até sobre os que o rejeitam. E que mesmo no palco da traição, ele escreve a história da salvação com mãos firmes. Judas Iscariotes convivia com os demais apóstolos como se fosse um deles. Participava das viagens, presenciava milagres extraordinários e escutava diretamente os ensinamentos mais profundos do Filho de Deus. Ainda assim, algo dentro dele permanecia intocado. A narrativa evangélica não apresenta Judas como alguém abertamente rebelde, mas como um homem dissimulado, cujo coração jamais foi totalmente entregue ao Mestre. Isso nos revela uma realidade assombrosa. É possível parecer fiel por fora, enquanto se cultiva trevas por dentro. Ao longo do ministério de Jesus, Judas manteve uma postura aparentemente funcional. Ele era o responsável pela bolsa de dinheiro, um cargo de confiança. No entanto, João capítulo 12, versículo 6, revela que ele roubava o que era colocado nela. Esse detalhe, aparentemente pequeno, mostra que a corrupção já havia começado antes da traição final. Judas nutria desejos escondidos e, em vez de confessá-los ou combatê-los, ele os alimentava em silêncio. É essa incubação secreta do pecado que, com o tempo, transforma intenções equivocadas em ações devastadoras. Durante os momentos mais íntimos do ministério, Judas não se destacava nem positivamente, nem como opositor direto. Sua neutralidade calculada o tornava ainda mais perigoso. Ele sabia manipular a aparência, dizer as palavras certas, agir conforme o esperado. No entanto, sua devoção era apenas fachada. Esse comportamento é alarmantemente atual. Quantos vivem hoje uma fé de conveniência? Quantos estão presentes nos ambientes espirituais, mas com motivações enterradas sob camadas de religiosidade? A mente de Judas era um campo de batalha, onde a cobiça, a frustração e a decepção com a missão de Jesus travavam uma guerra silenciosa. É provável que ele esperasse um Messias político, um revolucionário que derrubaria Roma. À medida que percebia que Jesus não tomaria esse caminho, seu coração se endurecia.
A decepção espiritual é uma das armadilhas mais perigosas da fé. Quando projetamos nossos desejos sobre Deus e Ele não age conforme esperamos, somos tentados a recuar, a negociar princípios, a buscar alternativas humanas. Ao estudar as intenções ocultas de Judas, percebemos que sua tragédia não começou com a traição em si, mas com uma sucessão de pequenas concessões. Ele permitiu que o pecado ganhasse espaço, enquanto mantinha a aparência de discípulo. Isso é um alerta para cada um de nós. Não basta estar perto da luz, é preciso deixar que ela nos transforme por dentro. Porque o verdadeiro perigo não está na escuridão ao nosso redor, mas na escuridão que insistimos em esconder dentro de nós. Antes de seguirmos, me conta aqui nos comentários, até aqui, qual detalhe da trajetória de Judas mais te surpreendeu ou te fez refletir? Quero muito saber o que esse início da história está provocando aí dentro. Entre os 12, Judas recebeu uma função estratégica: administrar a bolsa do grupo. Aparentemente, isso indicava confiança. Mas por trás dessa responsabilidade crescia uma tentação mortal. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 6, revela que Judas já furtava o que era colocado ali. Ou seja, antes mesmo da traição final, ele já se encontrava em desvio espiritual e moral. O dinheiro, em sua natureza neutra, apenas revelou o que estava escondido no íntimo de Judas, uma cobiça adormecida, mas nunca domada. Quando o coração já está inclinado à ganância, basta uma oportunidade para que a queda comece a se manifestar. A convivência com Jesus não impediu Judas de alimentar sua avareza. Isso é profundamente inquietante. Ele ouviu os ensinamentos sobre o valor da generosidade, testemunhou a multiplicação dos pães, viu a viúva pobre entregar tudo o que tinha, mas nada disso quebrou o domínio que o dinheiro exercia sobre ele. Há uma diferença gritante entre admirar os feitos de Deus e se submeter a ele. Judas era um espectador, não um rendido. O amor ao dinheiro, que Paulo mais tarde chamaria de raiz de todos os males, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, já estava moldando o destino trágico daquele que caminhava ao lado da própria verdade. O mais intrigante é que Judas não era um homem mau aos olhos dos outros discípulos. Nenhum deles suspeitava da sua corrupção. Isso mostra como o pecado pode ser sofisticado e disfarçado, especialmente quando cresce em ambientes religiosos. Ele se manifesta aos poucos, como um veneno sutil que vai entorpecendo o senso de justiça e contaminando a alma com justificativas e racionalizações. Judas provavelmente se convencia de que merecia uma parte da bolsa, que era apenas um ajuste, uma compensação. Mas a corrupção sempre começa pequena, e sua progressão é devastadora. O controle do dinheiro foi o ensaio para a traição. Antes de vender a Jesus, Judas já havia vendido sua própria integridade. Isso é o que torna sua história tão perturbadora. Não foi um ato isolado que o destruiu, mas uma sequência de pequenos atos tolerados em segredo. O perigo espiritual mais letal nem sempre é a tentação gritante, mas a concessão silenciosa. Judas se afundou em suas próprias permissões internas até não haver mais retorno. Sua queda começou não com 30 moedas de prata, mas com cada moeda que ele desviava sem arrependimento. Essa trajetória nos obriga a refletir. O que temos permitido crescer em segredo dentro de nós? Há bolsas que controlamos com aparente responsabilidade, mas que escondem desejos não redimidos. A história de Judas nos adverte que ninguém tropeça em um abismo por acaso. Antes disso, tropeça muitas vezes nos degraus que escolheu descer em silêncio. Entre todos os momentos reveladores do caráter de Judas, o episódio da unção em Betânia talvez seja o mais simbólico. Eli, Maria, irmã de Lázaro, quebra um vaso de alabastro cheio de nardo puro e unge os pés de Jesus com lágrimas e adoração. É um gesto extravagante de amor que, aos olhos humanos, parecia um desperdício.
Judas, incapaz de compreender a linguagem do coração quebrantado, imediatamente questiona o ato, dizendo que aquele perfume poderia ter sido vendido e o valor dado aos pobres. Suas palavras, registradas em João capítulo 12, versículo 5, soam como compaixão, mas revelam uma crítica envenenada por interesses próprios. Nesse contraste, o Espírito revela duas posturas que ainda hoje se confrontam dentro da igreja: a adoração sacrificial e o legalismo mascarado. Maria entrega tudo, sem reservas, porque reconhece o valor de quem está diante dela. Judas, por outro lado, mede tudo pelo valor financeiro, incapaz de enxergar o invisível. A crítica dele não é apenas contra Maria, mas contra o próprio ato de render-se totalmente a Cristo. Ele representa aqueles que vivem com uma fé calculada, interessada, sempre medindo o que ganham ou perdem ao seguir a Jesus. A postura de Maria ecoa a de uma mulher que entendeu profundamente quem Jesus era. Seu perfume representava mais que uma oferta. Era seu passado, seu futuro, sua identidade, tudo derramado aos pés do Salvador. Já Judas via ali apenas um item de alto valor que poderia ser melhor aproveitado. O conflito entre os dois revela que o coração de Judas nunca esteve em sintonia com a missão de Jesus. Ele não compreendia o poder da rendição, tampouco o valor da devoção genuína. Era incapaz de reconhecer o sagrado em meio ao simples. O comentário de Judas foi repreendido por Jesus de forma direta. "Deixai-a", disse o mestre, protegendo Maria da crítica hipócrita. Foi um momento em que Judas foi publicamente confrontado, ainda que de forma velada. Jesus o expôs, mas sem humilhá-lo. Foi mais uma chance de arrependimento que ele ignorou. Ao invés de quebrantar-se, Judas alimentou mais ainda sua indignação. Essa rejeição interior à correção é o que sela o destino de muitos. Quem não aceita ser confrontado pela verdade, cedo ou tarde, se levantará contra ela. O episódio em Betânia marca uma encruzilhada. Enquanto uma mulher se derrama em adoração, um discípulo se fecha em avareza. E nesse ponto, o coração de Judas se endurece ainda mais. Ele percebe que Jesus não seria o tipo de líder que ele esperava. Seu distanciamento emocional e espiritual já era quase irreversível. A avareza havia vencido a adoração dentro dele. E quando o perfume se espalhou pela casa, tocando todos com seu aroma, para Judas foi apenas o cheiro do desperdício, um reflexo perfeito do que ele próprio se tornaria. A Bíblia não trata a queda de Judas apenas como um erro humano, mas como uma tragédia espiritual que envolveu uma operação maligna. Em Lucas, capítulo 22, versículo 3, é dito claramente: "Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes." Essa afirmação aponta para um momento específico em que Judas, já inclinado ao pecado, cedeu totalmente à influência das trevas. Mas essa possessão não foi repentina. Ela foi preparada ao longo do tempo, por meio de decisões, ressentimentos e pecados não confessados. O mundo espiritual funciona como uma realidade paralela à nossa, e há leis que regem sua operação. Uma delas é a legalidade. Quando abrimos portas com nossas atitudes e intenções, damos espaço para influências que vão além do natural. Judas, ao alimentar a cobiça, a decepção e o ressentimento, estava construindo uma trilha que levava direto à ação demoníaca. Satanás não entra à força, ele espera brechas, e quando encontra uma alma enfraquecida pela falta de arrependimento, ele atua com precisão cirúrgica. A entrada de Satanás em Judas não o transformou em um zumbi espiritual, sem vontade própria. Ao contrário, foi a confirmação de que seu coração já não resistia mais ao mal. Ele foi possuído, porque já estava entregue interiormente. Esse ponto é crucial. O diabo não toma o controle de quem vive em vigilância, mas de quem negocia a verdade repetidamente. Judas havia feito isso em pequenas doses, até que, por fim, tornou-se vulnerável ao extremo. Não foi um ataque isolado do inimigo, mas o resultado de uma série de rendições internas. O
O momento em que Satanás entra em Judas marca o início da execução do plano de traição. Ele procura os principais sacerdotes e fecha um acordo: 30 moedas de prata em troca de entregar Jesus. Ali, o que começou como uma desordem moral silenciosa torna-se uma conspiração espiritual de grandes proporções. Judas não era mais apenas um discípulo corrompido. Agora era instrumento direto das trevas. O mistério da iniquidade se manifestava de maneira visível e a batalha entre luz e trevas entrava em seu clímax. A história de Judas revela que o mal não precisa de muito para operar, apenas de espaço. E quando esse espaço é dado repetidamente, ele não só entra, como se instala. Judas é o exemplo de alguém que caminhou com a verdade, mas escolheu a mentira. Que teve a vida diante de si, mas preferiu o vazio. Isso não aconteceu de uma só vez, mas como uma sucessão de pequenas concessões que abriram a porta para que Satanás, enfim, entrasse. A última ceia foi um dos momentos mais solenes e carregados de significado em todo o ministério de Jesus. Era a celebração da Páscoa, mas também a revelação de que o verdadeiro Cordeiro estava prestes a ser entregue. No meio daquele ambiente íntimo e sagrado, algo sombrio acontecia no coração de Judas. Enquanto os discípulos partilhavam do pão e do vinho, sem compreender completamente o que viria a seguir, Judas já havia tomado sua decisão. E foi ali, naquele momento de comunhão, que o inimigo se manifestou com intensidade. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 27, registra com clareza: e após o bocado, entrou nele Satanás. Esse detalhe é alarmante. Jesus, de forma voluntária, oferece um pedaço de pão a Judas. Um gesto de honra e amizade, segundo os costumes orientais da época. Era como se o mestre, até o último instante, estivesse estendendo uma última oportunidade de arrependimento. O pão molhado, entregue pelas mãos do próprio Cristo, não era só um símbolo da ceia, mas também uma expressão do amor que insiste até o fim. Judas, porém, não hesita. Ao aceitar o bocado sem quebrantamento, ele sela a sua escolha. E nesse momento Satanás entra completamente nele, consumando a possessão. O contraste é brutal. Enquanto Jesus institui a nova aliança e oferece seu corpo e sangue como sacrifício, Judas se torna o canal pelo qual a traição será executada. A mesa, que deveria ser lugar de comunhão, se torna para ele um palco de condenação. O ato de partilhar a ceia, sem estar em aliança com Cristo, transforma-se em juízo. Paulo mais tarde explicaria isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Judas viveu essa verdade de maneira literal. Jesus então diz uma frase misteriosa: o que fazes, faze-o depressa. Ele sabia o que Judas faria e ainda assim não o impediu. O livre-arbítrio foi respeitado até o fim. Mas o que mais impressiona é que, mesmo depois dessas palavras, nenhum dos discípulos entendeu o que estava acontecendo. Judas era tão bem disfarçado, sua máscara tão eficaz, que ninguém suspeitou dele. Isso revela que o mal muitas vezes se esconde sob aparência de normalidade e que é possível estar entre os santos sem ser santificado. Naquele instante, Judas se levanta da mesa e sai. E o Evangelho de João encerra essa cena com uma frase que ecoa até hoje: e era noite. Uma simples descrição do tempo, mas carregada de simbolismo. Judas sai da presença da luz e entra na escuridão. Ele abandona a comunhão para mergulhar em trevas. Era a noite lá fora, mas sobretudo era a noite dentro dele. A ceia, que marcou o início da redenção para o mundo, tornou-se para Judas o ponto sem retorno. A cena de Judas saindo da ceia é uma das mais emblemáticas de toda a narrativa evangélica. João capítulo 13, versículo 30, encerra o episódio com a frase curta e carregada de sentido: e era noite.
Não era apenas a ausência do sol, era o marco de um desligamento espiritual. Ao levantar-se da mesa, Judas não apenas abandonou um jantar. Ele abandonou a comunhão, o arrependimento, a luz. Saiu apressadamente, como alguém que já não podia mais suportar a presença daquele que era a própria verdade. Sua pressa em trair o mestre era reflexo da urgência das trevas em consumar seu plano. Essa saída tem implicações espirituais profundas. É como se o Espírito de Deus estivesse até aquele momento refreando algo, tentando, ainda que silenciosamente, resgatar Judas. Mas ao sair, ele rejeita definitivamente essa influência. Ele não apenas se distanciou fisicamente de Jesus, mas espiritualmente se desligou da única chance de salvação que lhe restava. Quando alguém decide deixar a luz, não é a escuridão que o persegue, é ele que a escolhe. E Judas fez essa escolha com consciência, mesmo que envolto em confusão interior. Do lado de fora, o ambiente religioso estava agitado. Os líderes judeus já haviam decidido prender Jesus, mas não sabiam como. Precisavam de alguém que os conduzisse até ele, longe das multidões. E Judas era a peça que faltava. Ele sabia onde Jesus costumava orar, conhecia seus hábitos, suas rotinas. Ao sair da ceia, Judas caminha direto ao encontro dos inimigos do seu mestre. Aquele que havia sido escolhido para andar com Jesus agora se tornava guia dos que viriam para prendê-lo. O irônico é que ele se tornou de fato um guia, mas um guia para a morte. A decisão de sair da presença de Cristo desencadeou uma série de eventos irreversíveis. As engrenagens da paixão de Cristo começaram a girar com mais velocidade. O gesto de Judas acelerou os planos das autoridades e também revelou ao mundo que o Messias não seria vencido pela força, mas entregue por um dos seus. Esse fato não apenas cumpriu as profecias do Antigo Testamento, como o Salmo 41, versículo 9, que dizia: "Até o meu próprio amigo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar." A noite em que Judas saiu para trair Jesus se tornou um divisor de águas. É o ponto em que o enredo sagrado atinge sua densidade máxima. O Salvador se prepara para ser ferido e o traidor caminha rumo à perdição. Nenhuma palavra de despedida, nenhum olhar de arrependimento, apenas o silêncio dos que escolhem deliberadamente as trevas. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Quantas vezes saímos da presença de Deus sem perceber que estamos entrando em territórios escuros demais para voltar sem marcas? O pacto entre Judas e os líderes religiosos foi mais do que uma simples negociação. Foi o cumprimento exato de uma profecia antiga. Em Zacarias, capítulo 11, versículo 12 ao 13, lemos sobre um valor simbólico, 30 moedas de prata, sendo lançado ao oleiro, como um belo preço pelo qual fui avaliado. Séculos depois, esse mesmo valor é acordado como o preço pela entrega de Jesus. A quantia era o valor estipulado pela lei para um escravo ferido. Um detalhe que revela o desprezo com que os líderes enxergavam o Filho de Deus e também como Judas avaliou o mestre que o chamou. Judas se dirige aos principais sacerdotes e propõe a traição. Não é abordado, é ele quem toma a iniciativa. Isso demonstra o quão profundo já era seu comprometimento com a escuridão. Ele não foi pressionado nem coagido, ele ofereceu Jesus por vontade própria. O dinheiro, mais uma vez, aparece como motivador final. A cobiça o levou ao roubo, depois à crítica à adoração de Maria e agora ao comércio da vida do Cordeiro. Cada moeda era uma sentença contra sua própria alma. O valor recebido também revela o quanto Judas havia banalizado a presença de Cristo. 30 moedas. Não 30 palavras, não 30 atos de misericórdia, não 30 revelações divinas, mas 30 pedaços de prata, como se pudesse colocar um preço no infinito. Esse é o drama da religiosidade sem arrependimento. Ela reduz o sagrado ao valor de mercado. Judas não apenas vendeu Jesus, ele desvalorizou sua própria alma ao trocar o eterno por um lucro passageiro. Com o acordo selado,
Judas passa a buscar uma oportunidade para entregar Jesus sem tumulto, como descreve Mateus capítulo 26, versículo 16. Essa estratégia revela sua intenção de manter as aparências. Ele ainda queria ser visto como discípulo, mas já não era mais. Sua alma estava dividida entre o altar e o mercado, entre o cenáculo e o templo. E essa divisão é fatal. Ninguém pode servir a dois senhores, como Jesus advertira em Mateus, capítulo 6, versículo 24. E Judas havia feito sua escolha. A barganha profética nos confronta com uma pergunta: quanto vale nossa fidelidade? O preço da traição de Judas não foi apenas uma quantia em dinheiro, mas o reflexo de um coração que nunca se rendeu por completo. O que começou com deslizes financeiros culminou em uma aliança com os inimigos da luz. E tudo isso por um valor simbólico que grita até hoje: 30 moedas que ecoam a dor de quem trocou a glória pela perdição. O momento da prisão de Jesus, no jardim do Getsêmani, é uma das cenas mais dramáticas da vida do Salvador. Enquanto ele orava em profunda agonia, os discípulos dormiam, e Judas se aproximava com um grupo armado enviado pelos principais sacerdotes. Mas o que torna essa cena ainda mais angustiante é o sinal escolhido para identificar Jesus: um beijo. Conforme registrado em Mateus capítulo 26, versículo 49, Judas se aproxima dizendo: "Salve, mestre", e o beija. Um gesto que, na cultura judaica, era símbolo de honra e afeição, mas que ali se tornou marca de engano e traição. O beijo de Judas não foi apenas uma forma de identificação prática. Ele carregava peso simbólico, emocional e espiritual. Era o abraço da falsidade, o carinho da hipocrisia, o gesto que mascarava a intenção mais vil. Ao escolher o beijo como sinal, Judas demonstrava até onde estava disposto a ir para manter as aparências. Ele não apenas traiu Jesus, ele tentou manter a imagem de proximidade até o último segundo. Isso nos faz refletir sobre quantas vezes as ações mais danosas vêm disfarçadas de boas intenções e palavras suaves. Jesus, que já sabia o que aconteceria, responde ao beijo com uma pergunta penetrante: "Amigo, a que vieste?" Mateus capítulo 26, versículo 50. Mesmo ali, no momento da entrega, ele chama Judas de amigo. Esse detalhe é ao mesmo tempo trágico e revelador. Jesus não ironiza, ele confronta com amor. O mestre oferece até o fim a chance de redenção, mesmo que já soubesse que Judas não a tomaria. O uso da palavra amigo mostra que o coração de Jesus permanecia puro, sem rancor, mesmo diante da traição mais amarga. A escolha do Getsêmani como local da traição também é carregada de significado. Foi ali que Jesus suou sangue em oração, vencendo a tentação e se submetendo à vontade do Pai. Foi ali que ele declarou: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas, capítulo 22, versículo 42. Enquanto o Filho de Deus se rendia ao plano eterno, Judas se rendia ao seu próprio plano, oposto e destrutivo. O contraste entre os dois corações, no mesmo cenário, é o retrato do conflito entre luz e trevas. O beijo de Judas selou mais do que a prisão de Jesus. Ele selou sua própria sentença. Não porque Jesus o amaldiçoou, mas porque ele mesmo escolheu o caminho da falsidade até o fim. Um beijo que deveria ser símbolo de afeto tornou-se o selo da condenação. E até hoje, cada vez que alguém se aproxima de Cristo apenas por interesse, por status ou conveniência, esse beijo continua sendo repetido, não nos lábios, mas na intenção do coração. Depois de consumar a traição, Judas vê Jesus sendo condenado pelos líderes religiosos e entregue a Pilatos. A realidade do que havia feito o atinge com força avassaladora. O brilho enganoso das 30 moedas já não traz nenhum alívio, apenas peso e vergonha.
Mateus capítulo 27, versículo 3, registra que Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. O termo arrependido aqui refere-se mais a um remorso emocional do que a uma transformação espiritual genuína. O que Judas sentiu foi o peso da culpa, e não o arrependimento que conduz à vida. Ele ficou abalado pelas consequências de sua escolha, mas não buscou a reconciliação com Deus. Não voltou a Jesus, não orou, não clamou por misericórdia. Apenas tentou reparar o dano com uma ação simbólica, devolver o dinheiro, como se pudesse, com isso, apagar a gravidade de seu ato. Mas a culpa verdadeira não se resolve com gestos externos. Ela exige uma rendição interior, um quebrantamento profundo, como o que Pedro experimentaria mais tarde. Ao tentar devolver as moedas, Judas se depara com a frieza dos sacerdotes. Eles rejeitam sua tentativa de reparação e dizem: "Que nos importa? Isso é contigo." Mateus capítulo 27, versículo 4. A religião sem amor o abandonou no momento de sua maior angústia. Aqueles que haviam usado Judas para alcançar seus objetivos agora não queriam mais saber dele. Isso mostra como o mundo das trevas trata seus instrumentos, descarta-os quando não servem mais. A frieza institucional contrasta com a misericórdia que Judas teria encontrado se tivesse corrido de volta a Jesus. A dor de Judas se transforma em desespero. Ele joga as moedas no templo, talvez como um último gesto de rejeição ao sistema que o seduziu, e sai. Seu coração está destroçado, mas ainda incapaz de buscar o lugar certo para restaurar-se. Sua culpa o leva ao desespero, e o desespero ao suicídio. É nesse ponto que se revela a tragédia do falso arrependimento. Ele vê o erro, sente a dor, mas não encontra o caminho da graça. Judas percebeu que havia pecado, mas não acreditou que pudesse ser perdoado. O remorso de Judas é um alerta solene. Ele nos lembra que não basta sentir culpa. É preciso correr para a cruz. Não basta se entristecer, é preciso se render. O verdadeiro arrependimento, como o de Davi em Salmo 51, não tenta esconder o pecado, nem lidar com ele por si só. Ele clama por um coração novo. Judas, infelizmente, escolheu lidar com sua culpa sozinho e foi esmagado por ela. O desfecho da vida de Judas é um dos mais sombrios registros do Novo Testamento. Após entregar Jesus e perceber o peso insuportável de sua culpa, ele escolhe tirar a própria vida. Mateus capítulo 27, versículo 5 diz: "E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se." A decisão de acabar com a própria vida é a culminação de um processo interno de separação total de Deus. É o resultado de uma alma que não encontrou lugar de arrependimento nem consolo. Nas mãos do Senhor, o suicídio de Judas revela o abismo de desespero que consome aqueles que perdem toda a esperança. Ele não acreditou que poderia ser perdoado. Não voltou ao Mestre, não se lançou ao chão em choro e confissão, como Pedro faria. Preferiu a morte ao perdão. Esse ato final não foi apenas resultado do pecado cometido, mas da incapacidade de crer na graça. Judas conhecia a justiça de Deus, mas não conhecia sua misericórdia. Sua tragédia não foi apenas a traição, mas o fato de não ter buscado redenção. É importante notar que o Evangelho de Mateus registra o suicídio de forma objetiva, enquanto o livro de Atos, capítulo 1, versículo 18, traz mais detalhes sobre sua morte. Pedro afirma que Judas caiu de cabeça, rebentando-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Alguns estudiosos entendem isso como uma descrição do resultado físico do enforcamento, agravado pela queda do corpo. Outros veem ali uma linguagem simbólica, apontando para a degradação completa daquele que se afastou da luz. Seja como for, a morte de Judas foi brutal e profundamente marcada por dor e isolamento. Nenhum dos apóstolos o procurou. Nenhum líder religioso o socorreu. Judas morreu sozinho, como alguém que percorreu todo o caminho até o fundo do abismo espiritual.
Sua morte carrega um eco que ressoa até hoje. O de uma alma que viu a glória, tocou a verdade, mas escolheu não crer na restauração. Sua história é um espelho trágico para todos os que confundem remorso com arrependimento e que acreditam que seus pecados são maiores do que a graça de Deus. A morte de Judas não deve ser lida apenas com pesar, mas com seriedade espiritual. Ela nos obriga a perguntar: o que fazemos quando falhamos? Corremos para os braços do Pai, como o filho pródigo, ou nos afundamos no desespero, como Judas? A diferença entre a restauração e a ruína não está no erro cometido, mas na direção que tomamos depois dele. Judas caminhou para longe da cruz e lá, longe dela, encontrou apenas escuridão. Após a morte de Judas, o destino das 30 moedas de prata se tornou um símbolo profético da corrupção que cercou sua história. Os sacerdotes, ao receberem de volta o dinheiro, recusaram-se a colocá-lo novamente no tesouro do templo, pois reconheciam que era preço de sangue. Com esse valor, compraram um terreno conhecido como Campo do Oleiro, que passou a ser chamado de Campo de Sangue, conforme relatado em Mateus capítulo 27, versículo 7. Aquele solo, que antes servia para fabricar utensílios simples, tornou-se uma sepultura para estrangeiros e um memorial trágico da traição. O fato de os próprios líderes religiosos considerarem aquele dinheiro impuro, mesmo depois de terem orquestrado a morte de um inocente, revela a hipocrisia do sistema religioso da época. Eles não hesitaram em comprar a consciência de Judas, mas hesitaram em tocar o fruto da própria corrupção. É a contradição de uma religião que se preocupa com regras e aparências, mas ignora completamente a justiça e a misericórdia. Ao transformarem aquele terreno em um cemitério, selarão o testemunho de que o sangue inocente havia sido derramado e que, de alguma forma, aquela morte exigiria resposta. O nome Campo de Sangue ecoa até hoje como uma advertência espiritual. Ele representa o lugar onde os pactos escusos terminam, onde o pecado exposto não pode mais ser escondido. O solo manchado pelas 30 moedas é mais do que geografia, é geologia moral. É o marco daquilo que acontece quando o homem escolhe trair a verdade por interesse próprio. O campo do sangue, adquirido com o preço da vida de Cristo, tornou-se um símbolo visível do juízo sobre a corrupção espiritual. O cumprimento profético é notável. Em Atos, capítulo 1, versículo 19, Pedro narra como aquele local ficou conhecido entre os habitantes de Jerusalém, ligando-o diretamente à morte de Judas. Já no livro do profeta Zacarias, capítulo 11, a compra do campo e o valor envolvido haviam sido antecipados séculos antes. A convergência entre a profecia e o fato histórico reforça que nada escapou ao controle de Deus, mesmo nos episódios mais sombrios da narrativa da redenção. O campo do sangue permanece como um testemunho silencioso. Ele nos mostra que toda traição ao sagrado, por mais que seja ocultada, um dia será exposta. O terreno comprado com o dinheiro da perdição tornou-se um cemitério, mas também uma voz. E essa voz continua a gritar: o sangue do justo jamais ficará sem resposta. E o preço da traição sempre cobrará seu retorno. A Bíblia nos informa que Satanás entrou em Judas, mas isso não deve ser compreendido apenas como um evento momentâneo de possessão demoníaca. Há um processo mais profundo por trás dessa realidade espiritual. Judas foi gradualmente se tornando terreno fértil para o mal. Seu coração, já dominado por cobiça, frustração e incredulidade, abriu portas para uma influência maligna que, com o tempo, se transformou em dominação completa. Em Lucas, capítulo 22, versículo 3, a Escritura diz que Satanás entrou em Judas. Não se tratava mais apenas de tentação, era controle espiritual. O que possuía Judas não era apenas um espírito das trevas, mas um conjunto de influências espirituais, emocionais e morais que foram alimentadas dia após dia. O diabo não age no vácuo, ele opera a partir das brechas.
E as brechas que Judas deu não estavam em um momento de fraqueza súbita, mas em uma vida de decisões não redimidas. Ele permitiu que a escuridão se instalasse aos poucos, até que ela se tornasse dominante. Isso nos mostra que o inimigo não invade, ele conquista o território que não foi guardado. A influência espiritual que dominou Judas era sutil, estratégica e, sobretudo, progressiva. Primeiro, o roubo. Depois, o desdém pela adoração. Em seguida, o acordo com os sacerdotes. Por fim, a traição. Cada passo era uma rendição a mais. O espírito das trevas encontrou em Judas um aliado, e não apenas uma vítima. Ele não foi um mero peão, foi um participante voluntário. Esse é o ponto mais assustador. Judas não apenas foi usado, ele consentiu. E sua cooperação com o mal nos lembra que o livre-arbítrio pode ser exercido para a destruição. O espírito que o dominou tinha uma natureza homicida, enganadora e religiosa. Era o mesmo espírito que Jesus denunciou nos fariseus, quando disse em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Esse espírito deseja matar a verdade, distorcer a justiça e manipular o sagrado para fins escusos. Judas, infelizmente, tornou-se uma personificação desse sistema espiritual. Ele foi o canal pelo qual o espírito da morte tentou calar o verbo vivo. O que possuía Judas não era apenas um demônio. Era a ausência de luz. Era o resultado de anos de escolhas egoístas, de fé superficial e de expectativas frustradas. O espírito das trevas não começou a agir quando ele foi aos sacerdotes, mas quando ele decidiu que seu plano era melhor que o de Jesus. E essa é uma lição séria para todos nós. O mal não precisa gritar, ele apenas precisa de silêncio diante da verdade. Judas silenciou sua consciência, e esse silêncio foi preenchido pelas trevas. Tanto Judas quanto Pedro falharam com Jesus nas horas mais cruciais. Um o traiu com um beijo, o outro o negou com palavras. Ambos se afastaram da verdade, ambos permitiram que o medo e o ego dominassem suas atitudes. No entanto, os destinos dos dois foram radicalmente diferentes. Pedro chorou amargamente e foi restaurado. Judas se desesperou e tirou a própria vida. Essa diferença não está na gravidade da ação, mas na resposta interior ao erro. Enquanto Pedro se lançou à misericórdia, Judas se afundou na culpa. Ambos erraram, mas só um creu na possibilidade de perdão. Pedro negou Jesus 3 vezes, conforme registrado em Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62. No instante em que o galo cantou, ele se lembrou da palavra do Mestre e seu coração se quebrou. Ele chorou, não só por ter falhado, mas porque ainda amava Jesus. Esse amor foi o canal para sua restauração. Judas, por sua vez, também chorou por dentro, mas não permitiu que seu coração fosse quebrantado diante de Deus. O orgulho espiritual o impediu de buscar a redenção que estava ao seu alcance. A diferença entre os dois está no tipo de tristeza que experimentaram. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, explica que a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Pedro teve tristeza segundo Deus, que gera transformação. Judas teve tristeza segundo o mundo, que gera desespero. O mesmo sentimento de dor pode levar a 2 caminhos opostos, dependendo de onde colocamos nossos olhos, na cruz ou na culpa. Jesus restaurou Pedro porque ele voltou, porque ele esperou, porque ele chorou diante de Deus e não diante de si mesmo. Após a ressurreição, em João capítulo 21, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se ele o ama, restaurando-o palavra por palavra. É um dos momentos mais comoventes das Escrituras. O que Judas teria ouvido se tivesse esperado até o domingo? O que ele teria visto se tivesse resistido à culpa e corrido para o sepulcro vazio?
O silêncio de sua ausência na manhã da ressurreição é ensurdecedor. A história dos dois nos ensina que não é o erro que define o fim da história, mas a reação ao erro. Todos podem falhar, mas nem todos se deixam restaurar. Judas escolheu o desespero. Pedro escolheu a esperança. E essa escolha fez toda a diferença. O amor de Deus estava disponível para ambos, mas só um estendeu as mãos para recebê-lo. E a mesma escolha se apresenta diante de nós todos os dias. A pergunta que muitos se fazem ao contemplar a história de Judas é: por que Jesus permitiu que tudo acontecesse? Por que o escolheu sabendo que ele trairia? Por que não o confrontou diretamente antes da traição? A resposta está entrelaçada no mistério da soberania divina e no plano de redenção. Nada escapou ao controle de Cristo, nem mesmo a traição. Desde o início, ele sabia o que Judas carregava no coração. Em João capítulo 6, versículo 70, ele declara: não vos escolhi eu os 12, e um de vós é um diabo. Não houve surpresa no olhar de Jesus, apenas cumprimento de um propósito superior. Jesus não impediu Judas porque a redenção precisava passar pelo caminho da cruz. E a cruz só viria por meio da entrega, da prisão, da acusação injusta. Cada peça, mesmo a mais sombria, estava dentro do escopo do plano eterno. O silêncio de Jesus diante da aproximação do traidor não foi negligência, foi obediência. Ele sabia que o cordeiro precisava ser entregue, e Judas, tragicamente, se tornou o canal. A traição não foi criada por Deus, mas foi utilizada por ele para cumprir a salvação da humanidade. Esse silêncio também nos ensina algo profundo. Deus nem sempre interfere em nossas decisões, mesmo quando elas conduzem à destruição. Ele fala, adverte, envia sinais, mas respeita a liberdade que nos deu. Judas teve tempo, oportunidades e sinais claros, mas rejeitou todos. O silêncio dos céus, nesse contexto, não é ausência de cuidado, mas respeito à escolha humana. A mesma liberdade que permite amar a Deus, permite também traí-lo. E essa liberdade é parte do que torna nossa fé real. Cristo, ao permitir que Judas o traísse, também revelou algo essencial sobre seu caráter. Ele ama até os que o rejeitam. Até o último momento, ele chamou Judas de amigo e partilhou o pão com ele. Essa atitude nos revela um amor incondicional e incompreensível. O Salvador não amava apenas os que o aplaudiam, mas também os que o feriam. E essa postura nos convida a repensar nossas atitudes diante daqueles que nos decepcionam. O silêncio de Jesus diante da traição não foi omissão, mas entrega. Ele se entregou nas mãos do Pai, confiando que mesmo no caos, a vontade divina prevaleceria. Judas não foi a força que derrubou Jesus, foi a ferramenta que permitiu a cruz se erguer. E ali, no Gólgota, Cristo venceu não apenas a morte, mas também a lógica da traição, transformando o maior ato de maldade no maior ato de amor da história. Ao olharmos para trás, percebemos que a trajetória de Judas estava prevista nos antigos escritos sagrados. A traição do Messias não foi um acidente do destino, mas parte de um plano profetizado e cuidadosamente entrelaçado nas Escrituras. O Salmo 41, versículo 9, já anunciava: até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. A precisão desse versículo encontra seu eco direto na ceia e no beijo no Getsêmani. Judas, sem perceber, cumpria as palavras eternas. A narrativa profética não diminui a responsabilidade de Judas, mas mostra que Deus, em sua soberania, sabia de antemão cada passo. Ele não forçou Judas a traí-lo, mas utilizou a traição como peça-chave do grande plano de salvação. Isso nos leva à profundidade do amor divino. Ele transforma até os gestos mais vis de rebelião humana em caminhos para a redenção. A traição de Judas abriu o caminho para a cruz, e a cruz abriu o caminho para a vida eterna. A profecia também envolvia o valor da traição, as 30 moedas de prata, mencionadas no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 12.
O dinheiro usado para comprar a traição foi o mesmo usado para adquirir o campo do oleiro, como também profetizado. Cada detalhe se encaixa como peças de um quebra-cabeça que revela o rosto de Cristo glorificado. O enredo, por mais doloroso que pareça, não estava fora do roteiro divino, estava dentro dele, conduzido com precisão e propósito. É difícil aceitar que alguém precisasse trair o Salvador para que o plano se cumprisse. Mas a história da salvação é feita de luzes e sombras. Deus não criou a traição, mas usou o traidor. Ele não gera o mal, mas o domina. Judas foi um instrumento, consciente, livre, responsável, que escolheu caminhar para a perdição, mas cuja ação impulsionou o maior ato de amor que o mundo já viu. Isso não o justifica, mas revela a soberania de um Deus que reina inclusive sobre o caos. A presença de Judas na narrativa não é um erro, mas um espelho da condição humana. Ele representa todos aqueles que tiveram acesso à verdade, mas escolheram a mentira. Seu papel, ainda que trágico, reforça a mensagem de que nenhum detalhe escapa ao controle do céu. E que mesmo através da traição, a promessa de salvação permanece inquebrantável. A história de Judas não é apenas um episódio distante da cronologia bíblica, ela ecoa em cada geração. Sua vida continua a falar, não como exemplo a ser seguido, mas como alerta a ser ouvido com sobriedade. Judas nos lembra que é possível estar perto da verdade e nunca ser transformado por ela. É possível ouvir a palavra, participar da comunhão, realizar milagres e ainda assim manter um coração endurecido. Sua trajetória levanta um espelho diante da alma de cada crente. O legado sombrio de Judas nos adverte sobre a diferença entre aparência e essência. Ele andou com os apóstolos, realizou obras junto ao grupo, mas nunca permitiu que Cristo reinasse de fato em seu coração. A religiosidade sem rendição, o serviço sem comunhão, a proximidade sem devoção, esses elementos constroem o mesmo caminho de queda que ele trilhou. E esse caminho não é exclusivo dos tempos antigos. Ainda hoje, muitos caminham ao lado da luz, mas com o coração entregue às trevas. Há um detalhe crucial em Atos, capítulo 1, versículo 20. Pedro cita o Salmo 69 ao falar sobre Judas. Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite. O lugar que antes era dele entre os apóstolos ficou vazio. Sua posição foi perdida, seu nome manchado, seu legado amaldiçoado. Judas teve a chance de fazer parte do maior movimento espiritual da história da humanidade, mas trocou isso por moedas. Seu nome se tornou sinônimo de traição, um lembrete cruel de que um chamado não garante fidelidade. No entanto, mesmo na escuridão que envolve sua memória, a história de Judas ilumina verdades preciosas. Ela nos força a reavaliar nossas motivações, nossas atitudes secretas, nosso relacionamento com Cristo. Ela expõe o perigo da duplicidade e da fé conveniente. Mas, acima de tudo, ela nos chama a um arrependimento profundo e verdadeiro. Porque, diferente de Judas, ainda temos tempo, ainda temos acesso à graça. Ainda ouvimos a voz que chama, que cura, que restaura. O grito da história de Judas não é apenas de condenação, é de advertência. Ele aponta para a urgência de um coração íntegro, de uma fé viva e de uma rendição total. Seu nome manchado na terra poderia ter sido lembrado nos céus, mas ele escolheu o silêncio da culpa em vez da canção do perdão. Que cada um de nós aprenda com ele não a trair, mas a reconhecer que nunca é tarde para voltar, enquanto ainda ouvimos a voz do Mestre nos chamando pelo nome. Essa história fala fundo, não é? Então faça ela ecoar ainda mais. Deixe seu comentário, compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso, e se ainda não faz parte dessa comunidade, inscreva-se. Aqui a palavra é contada com verdade, respeito e o peso que ela merece.